Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Algumas pessoas, algumas personagens do mundo antigo me inspiram grandes exemplos, grandes princípios espirituais para os nossos dias. A Bíblia nos conta lá no Gênesis que havia dois irmãos, o Caim e o Abel, e que os dois viviam suas vidas tendo como referência o próprio Criador, e que foram entregar suas ofertas ao Criador. O Abel era um homem que trabalhava com os animais e ele domesticava os animais e cuidava deles, e ele então oferece para Deus em sacrifício um animal puro, o melhor que ele tinha. E ele já tinha a compreensão no mundo antigo da ideia do sacrifício, que isso faz parte de todas as religiões e todas as culturas desde a antiguidade. Então ele faz isso, o melhor sacrifício que ele tem, ele oferece a Deus. Já o Caim, o irmão dele, é um homem da lavoura, um homem agricultor, e ele, de modo bem displicente, pega o que ele pode ali do seu terreno e oferece a Deus qualquer coisa, o que está pelo caminho. E depois de oferecerem seus sacrifícios a Deus, ficou nítido que o Criador se agradou mais do que Abel fez, porque era o seu sacrifício puro, verdadeiro, o melhor que ele tinha, e não se agradou do que Caim fez, que era fruto da displicência no caminho e na vida. E aqui eu aprendo algo extraordinário sobre a vida desses dois homens e o que agrada a Deus e o que agrada a vida. Os dois foram ofertar a Deus, os dois nominalmente estavam diante de Deus. Apenas acontece que um tinha uma consciência profunda de oferecer o melhor de si a Deus na vida, e o outro agia de forma displicente. Para muito além de qualquer paradigma religioso que se estabeleça do que é servir a Deus ou não, as pessoas identificam o serviço a Deus de muitas maneiras e, na maioria das vezes, de maneira equivocada, porque ainda continuam achando que Deus está sendo servido nos templos religiosos, quando Jesus Cristo deixou muito claro para quem quiser ler que Deus é servido enquanto servimos ao próximo. E esse serviço ao próximo é uma vida que tem como princípio fazer o bem às pessoas que estão ao redor, não importa quem seja, não importa quais sejam seus credos, sua cor, sua raça, sua tribo, sua língua, seu gênero, não importa. Mas servir a Deus é viver a vida servindo as pessoas ao redor, fazendo bem a elas, inclusive de um modo tão claro, tão simples e tão inegociável, que Jesus Cristo afirma que viver, na verdade, cumprir a lei, amar a Deus, é fazer aos outros o que a gente gostaria que fosse feito a nós. A maneira como tratamos os outros é a maneira como gostaríamos de ser tratados. E é esse o caminho da vida, isso é que é servir a Deus. Então isso vai além de muitos paradigmas religiosos e construções religiosas. Mas a questão principal que hoje eu quero deixar com vocês é que o que existia em Caim e o que existia em Abel, a diferença entre os dois era a atitude que eles tinham com o que é vida, a atitude que eles tinham com o que é amor, a atitude que eles tinham com as coisas mais simples do que faziam na vida. Um se entregava, dava o melhor de si para as pessoas, para o mundo, para si mesmo, para a sua geração. Ele dava, esse é o Abel, ele oferecia o melhor dele para todo mundo. Ele oferecia o melhor dele em culto a Deus. Enquanto Abel vivia de modo displicente, distraído, sem dar importância real para o que fazia, sem viver com paixão e intensidade aquilo que dizia fazer. Ele era um homem displicente. Essa é a diferença na vida. Algumas pessoas estão vivendo de modo intenso, consciente, estão entendendo a importância do que são, do que falam e do que fazem, e estão pagando preços intensos no mundo por serem quem são e por decidirem viver como vivem. Outros estão vivendo de modo displicente. Eles falam o que não sentem, reproduzem paradigmas religiosos que não têm significado para si mesmos,
vivem comportamentos sociais e morais que são apenas para que as pessoas vejam, mas não tem a ver com o que eles são na sua alma. Eles dizem que amam a Deus e entregam a Deus oferendas religiosas, rituais, sacrifícios, que toda a Bíblia fala que Deus não se importa com esses rituais, as festas, as luas, os sacrifícios. O próprio Isaías falava isso, Jesus falou isso, Paulo falou isso. Todo mundo, que só basta a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai ver. Tais pessoas vivem os seus serviços religiosos às vezes com fervor público, mas não entregam o melhor de si mesmos em sacrifício a Deus, em amor aos outros, à vida, e de verdade não vivem e não querem viver aquilo que estão dizendo que enxergam. Uns vivem conscientes de quem são e do melhor que têm para dar, e outros vivem displicentes. E por isso, uns agradam a Deus e outros não. É simples assim. Que Deus nos abençoe.